Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Há uns tempos, numa conversa depois de uma sessão, uma pessoa disse-me uma coisa que me deixou curioso. Ela disse: "Tu pareces ter tudo muito claro." E eu sorri, porque uma das coisas mais engraçadas que vou descobrindo à medida que vou envelhecendo é que quase toda a gente parece saber mais do que realmente sabe. E atenção, não estou a falar de competência nem de inteligência e muito menos de experiência. Estou a falar de uma coisa muito mais humana, da vida. Isto porque existe uma ilusão que nos acompanha desde pequenos. A ideia de que os adultos sabem o que estão a fazer. E depois crescemos. E acontece uma descoberta que muitas vezes é profundamente desconfortável. Os adultos eram apenas pessoas normais que ficaram mais velhas. E de repente percebes uma coisa: ninguém recebeu o manual. Ninguém teve acesso à versão premium da existência. E ninguém recebeu o e-mail com as respostas. Estamos todos a improvisar. Uns com mais confiança, outros com menos, mas a improvisar. Aliás, eu acho fascinante a quantidade de energia que gastamos a tentar parecer que sabemos exatamente para onde vamos, quando muitas vezes estamos só a tentar perceber o próximo passo. E no trabalho que eu faço, uma das perguntas que mais ouço é: como é que eu sei que estou no caminho certo? E a verdade é que raramente sabemos. Sabemos depois. O problema é que gostávamos de saber antes. Gostávamos de ter uma confirmação, uma garantia. Um sinal luminoso gigante no céu a dizer: sim, continua, estás a fazer tudo corretamente. Mas a vida tem um sentido de humor muito particular. Normalmente entrega a clareza depois da experiência, nunca antes. E isso irrita profundamente a nossa necessidade de controle, porque nós gostamos de planear tudo. A carreira, o amor, os filhos, o dinheiro, o futuro. E depois aparece a vida e diz: excelente plano, agora vê isto. E muda tudo. É impressionante. Há pessoas que passaram 5 anos a preparar uma coisa e a melhor oportunidade da vida apareceu por acidente. E outros que tinham tudo planeado e descobriram que afinal queriam outra coisa completamente diferente. E isto não é falhar, é viver. Mas existe uma pressão enorme para parecer que temos tudo resolvido. Parece que aos 20 devíamos saber quem somos, aos 30 devíamos saber para onde vamos, aos 40 devíamos saber o que estamos a fazer e aos 50 devíamos ter percebido tudo. Eu acho sempre graça a esta teoria, principalmente porque conheço pessoas de todas as idades, de todas estas idades, e a conclusão é mais ou menos a mesma. Ninguém percebeu tudo. Alguns apenas aprenderam a ficar mais confortáveis com isso. E esta talvez seja a verdadeira maturidade. Não é saber mais, mas precisar de menos certezas. Porque a verdade é que passamos metade da vida à procura de respostas e a outra metade a perceber que as perguntas afinal eram diferentes. Aliás, uma das coisas que mais me surpreende nas sessões é isto. As pessoas chegam convencidas de que o problema está numa área de vida e depois descobrem que afinal está noutra completamente diferente. Vêm falar, por exemplo, de carreira e acabam a falar de identidade. Ou vêm falar de relacionamentos e acabam a falar de autoestima. Ou até vêm a falar de propósito e acabam a falar de medo. Porque a vida raramente é tão linear como gostaríamos. E ainda bem. Porque se fosse, deixem-me que vos diga, provavelmente seria bastante aborrecida. Embora muito mais fácil de organizar em folhas de Excel. E talvez seja aqui que está uma das grandes libertações da vida adulta. Perceber que não tens de saber tudo. Não tens de ter todas as respostas. Não tens de controlar todos os cenários. Não tens de garantir que nunca vais errar, porque ninguém consegue. Nem aquelas pessoas que parecem ter a vida completamente organizada. Aliás,
Algumas delas são especialistas em parecer organizadas, o que é diferente, é muito diferente. E talvez por isso seja tão cansativo tentar corresponder a uma imagem de perfeição que ninguém consegue sustentar. E porquê? Porque enquanto tu estás preocupado por não saber tudo, os outros estão exatamente na mesma situação, só que têm filtros diferentes. E talvez a vida seja mais leve quando aceitamos uma coisa simples. Meus amigos, estamos todos a improvisar. Uns com mais experiência, outros com menos, mas ninguém sabe exatamente como fazer isto. Porque ninguém viveu a tua vida, ninguém passou pelas tuas experiências, ninguém recebeu as tuas lições. Por isso, em algum momento, vais ter que confiar. E não é porque tens certezas, mas porque não as tens e mesmo assim continuas. Eu vou deixar-te 2 perguntas. Quanto da tua ansiedade vem da necessidade de saber aquilo que ainda não podes saber? E se deixasses de tentar controlar toda a viagem, será que conseguirias desfrutar um bocadinho mais do caminho? Talvez a vida não esteja à espera que descubras todas as respostas. Talvez esteja apenas à espera que participes. Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do podcast Entre Perguntas. E se neste momento sentes que estás a improvisar, parabéns! Estás oficialmente a participar na experiência humana. Encontramos no próximo episódio.